Olá, meu nome é Margarete Camilo, do canal Viva Poderosamente, e essa é a aula 22 do livro A Chave Mestra. Nesse capítulo, Hanel começa dizendo do valor que tem o conhecimento aplicado. Ele diz que quando reconhecemos que o nosso momento atual, o nosso caráter, o nosso ambiente, a nossa capacidade e a nossa condição física que estamos vivendo nesse momento são resultados dos nossos pensamentos passados, então a gente pode começar a ter algum entendimento do valor que tem esse conhecimento, ou do valor que tem você ter noção desse conhecimento. Porque quando aplicamos esse conhecimento que adquirimos, nós conseguimos fazer do nosso futuro aquele futuro desejado. Todos os nossos pensamentos produzem uma impressão na nossa mente, e cada impressão é uma semente que vai ficar fixada no nosso subconsciente. E essa fixação formará uma tendência. Então, se, por exemplo, o seu estado de saúde não é aquele que você deseja, então você deve examinar o seu modo de pensamento, porque a tendência do nosso pensamento é atrair outros pensamentos semelhantes. E se você prestar atenção nisso, você consegue semear novos pensamentos, por exemplo, de saúde, e aí você colhe a saúde que você deseja. Você estabelece a saúde que você deseja ter. Porque se os seus pensamentos contêm germes de doença, você vai colher doença. Então, o segredo aqui é o que você está pensando. O que você está criando a partir dos seus pensamentos? Porque é a partir desses pensamentos, dessa semente que você está semeando, que você vai ter a sua colheita. E aqui Hanel dá um exemplo dizendo o seguinte, que se existe alguma condição física em você que está exigindo uma mudança, então você deve usar do poder da visualização e fazer a visualização perfeita e adequada, criar uma imagem perfeita e adequada do seu estado físico para que você consiga fazer essa mudança. Tudo que existe no universo foi manifestado a partir de um nível de vibração. Se você mudar esse nível de vibração, você vai mudar a natureza de algumas coisas manifestadas no universo, ou a forma dessa manifestação. E todas essas manifestações, elas estão sendo alteradas constantemente a partir desses níveis de vibração. Como o nosso pensamento é uma vibração, então nós podemos exercer poder através dos nossos pensamentos, através do nível de vibração que nós emitimos através dos nossos pensamentos. E isso é feito através da lei da vibração. Cada ação mental é uma vibração. Então toda forma é simplesmente um modo de movimento ou um nível vibratório. Então qualquer vibração recebida modifica imediatamente todos os átomos do seu corpo. Todas as células do nosso corpo são afetadas a partir da vibração que emitimos através dos nossos pensamentos. Então, quando você muda esse estado vibratório através da forma pensamento, você consegue fazer uma mudança química em todos os grupos ou em todas as células do seu corpo, fazendo assim a metamorfose que nós chamamos, a mudança, a transformação da situação que você deseja, simplesmente agindo a partir da visualização. A visualização muda a sua vibração, e a sua vibração muda o seu estado, e o seu estado muda a sua forma física, ou o seu estado físico. Então, Hanel diz que sempre que o nosso pensamento for de vibração elevada, progressiva, construtiva, nobre, corajosa, amável, ou qualquer outro sentimento assim desejável, você coloca em ação as vibrações mais elevadas para que você consiga os resultados melhores, aqueles resultados que você deseja. Da mesma forma, o contrário acontece. Quando você tem pensamentos de elevação baixa, de vibração baixa, você consegue resultados negativos. Se o seu pensamento for carregado de inveja, de ódio, ou qualquer coisa assim, tipo discórdia, ou ceticismo,
você coloca em ação as vibrações que trouxeram esses resultados ruins, ou que vão trazer mais resultados ruins igual a esses que você está pensando. Então, dessa forma, quando você passa a analisar os seus pensamentos, você começa a entender o poder que a sua mente tem sobre o seu corpo. E agora Hanel fala um pouquinho do poder da nossa mente subconsciente. Ele diz assim que quando a gente se fere, as nossas células, elas imediatamente, sem a necessidade de um comando nosso consciente que seja, elas imediatamente começam a trabalhar no processo de cura. E logo, em questão de dias ou semanas, o trabalho fica completo. A parte afetada fica completamente curada. O mesmo acontece se você tiver uma fratura no osso, por exemplo. Nenhum cirurgião no mundo é capaz de curar o seu osso. Ele consegue colocar alguns acessórios para ajudar a manter o osso estabilizado, coloca um enxerto, alguma coisa parecida, coloca elementos para substituir os ossos ou o osso fraturado, mas ele não consegue, ele não tem o poder de colar o osso. Só quem pode fazer isso é o seu subconsciente, o seu corpo, a sua mente subjetiva começa a trabalhar e em questão de semanas, dias, meses, ele solda sozinho e automaticamente esse osso, sem a necessidade sequer da ajuda de uma pessoa, de você dar um comando, nada disso, porque a sua mente subjetiva é sábia o suficiente para fazer isso sozinho. O mesmo acontece quando você é tomado por algum vírus ou por algum tipo de infecção. A sua mente subjetiva começa imediatamente a trabalhar para proteger esse local. Ele cria uma parede protetora para que esse vírus não se espalhe, para que essa infecção não se espalhe. Ou quando você toma um veneno, o seu organismo começa a trabalhar para fazer com que você coloque esse veneno para fora. E ele fala que todos esses processos ocorrem na nossa mente subconsciente, sem a necessidade do nosso conhecimento ou da nossa orientação pessoal, direcionando para que ele faça isso ou aquilo, sem a necessidade da nossa interferência. E mesmo assim, o resultado é sempre perfeito. Os milhões de células que nós temos têm inteligência suficiente para responder ao nosso pensamento, sem a necessidade da nossa interferência. Por outro lado, esses milhões de células possuem inteligência o suficiente para responder aos nossos pensamentos. E o que acontece é que basta um pensamento de medo ou de dúvida ou de ansiedade da nossa parte para que elas paralisem esse trabalho, esse processo de cura ou de autocura e comecem a trabalhar de forma inversa. Nós não podemos colar um osso, mas podemos impedir que esse osso seja colado. Hanel usa o seguinte exemplo. Ele diz que as nossas células são como um grupo de trabalhadores prontos para começar um trabalho importante. Mas sempre que começam, surge uma greve, ou os planos mudam, até que elas perdem a coragem e desistem. Basta um pensamento negativo nosso para que elas ajam dessa forma, como os trabalhadores que entram em greve e param de trabalhar e desistem de trabalhar em favor do nosso corpo. Então, o segredo da saúde está na lei da vibração, que é a base de toda a ciência e que é colocada em ação pela mente, ou, melhor dizendo, pelo nosso mundo interior. E esses efeitos que nós encontramos no mundo exterior são apenas os reflexos daquilo que nós criamos nesse mundo interno. Então você precisa ter em mente que todas as células do seu corpo são totalmente inteligentes e respondem a uma única orientação sua, a uma simples orientação sua. As células são criadoras e criarão de forma exata o padrão que você lhes fornecer. Nesse capítulo, Hanel tentou mostrar que desde uma simples gripe até um problema mais grave de depressão, ansiedade ou um problema mental, tudo partiu de uma forma pensamento.
e que se você tomar consciência dessa situação, desse estado de que tudo está sob o seu controle, você consegue mudar a sua vida. Ele diz que poucas pessoas têm consciência do quanto podem fazer por si mesmas e que essa terapia mental, essa mudança de mentalidade pode ser orientada pelo próprio paciente ou pela própria pessoa que está sofrendo desse problema. E se você tomar consciência, você consegue, a partir desse conhecimento, acalmar a sua mente, fazer com que a excitação mental também vá se acalmando, vá despertando os sentimentos de alegria, de esperança, de fé, de amor. E você vai conseguindo fazer com que essas ações façam um trabalho de regulação mental. E dessa forma você consegue eliminar os pensamentos de doença. A partir do momento em que você toma conhecimento do poder da sua mente, você consegue ir controlando também esses pensamentos que trazem cada vez mais situações doentias para a sua vida. O exercício desta semana é para que você entre em contato com a onisciência, com a onipotência e com a onipresença da divindade. E que você faça isso pensando na seguinte frase: fale com ele, pois ele ouve, e o seu espírito encontra-se com o dele. Ele está mais próximo do que a respiração, do que as mãos ou do que os pés. Depois, tente reconhecer que quando você fala com ele, você está em contato com a onipotência. Esse é o exercício. Mas ele também acrescenta o seguinte: que quando você reconhece esse poder, o poder da onipresença, desse poder onipresente, você vai destruir rapidamente qualquer forma de doença ou de sofrimento, substituindo esses sentimentos por um sentimento de harmonia e de perfeição. Se você fizer a concentração exata e perfeita, você vai alcançar esse objetivo, esse propósito. Ele disse que muitas pessoas acreditam que a doença e o sofrimento são enviados por Deus, mas esse é um pensamento errado. E depois que você tiver consciência de que Deus jamais enviaria doença ou enfermidade, ele quer que você pense que até bem pouco tempo atrás a teologia tentou passar ou criar a imagem de um criador impossível que cria seres capazes de pecar e depois deixa que essas pessoas, esses seres, sejam eternamente punidos pelos seus pecados. Ele diz que isso também é uma falácia, é uma mentira, porque ele diz que esse pensamento ignorante cria medo ao invés de amor. Portanto, não poderia partir de um Deus que é amor e que cria seres tão maravilhosos à sua imagem, conforme a sua semelhança. Nesse exercício, você valorize o homem ideal, o homem feito à imagem e semelhança de Deus, e que você valorize também a mente, porque é a mente que tudo cria, que dá forma às coisas e que suporta e sustenta tudo que existe. E eu vou encerrar essa aula de hoje lendo o texto que ele finalizou esse capítulo, que diz assim: tudo são partes de um incrível todo, que tem a natureza como corpo e Deus como alma. A oportunidade segue a percepção, a ação segue a inspiração, o crescimento segue o conhecimento, a eminência segue o progresso. O espiritual está sempre primeiro, seguido da transformação nas infinitas e ilimitadas possibilidades de realização. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, curta e compartilhe. E se você ainda não é inscrito, considere a possibilidade de se inscrever no nosso canal. Um beijo e até o próximo vídeo.